Graça e paz, abençoados. Voltando aqui com o novo tema, as duas serpentes do Éden. Vamos falar e mostrar para vocês, abençoados irmãos e irmãs, que existiram duas serpentes no Éden, ao invés de uma só. A princípio, no início, foi apresentado duas serpentes no Éden. Então, vamos na parte 1 nessa série, nessa pequena série. Vamos estar falando aqui. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Então, abençoados, quando lemos no diálogo de Deus, que é o Criador, né, com Eva, ele pergunta, vamos ver lá, ele pergunta, após o pecado, quando lemos, nós vemos um diálogo de Deus com Eva, aqui no capítulo 3 de Gênesis, no verso 12, ele diz assim: e disse Adão, a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Então Adão atribuiu a responsabilidade à mulher. E então disse o Senhor, verso 13, a mulher: por que fizeste isto? Observa que Deus pergunta aos dois: por que vocês fizeram isto? Por que vocês fizeram isto? Agora, aqui está a resposta para aqueles que ensinam que Deus traz o bem e Deus traz o mal, que Deus criou o mal, criou as trevas e criou o mal no mundo, ou que Deus trouxe o mal no mundo. Aqui está a pergunta: por que vocês fizeram isto? Por que fizeste isto? Por que vocês dois fizeram isto? Por que vocês provocaram isto? E a mulher, então disse a mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então, Adão culpou a sua mulher, dizendo que ela foi a responsável por ter induzido ele a comer do fruto. E a mulher, quando Deus pergunta por que vocês fizeram isso, por que vocês provocaram isso, não foi, Deus não plantou nenhum ser espiritual no Éden, Deus não plantou um diabinho, Deus não botou um anjo mau, Deus não botou Lilith, não, mas aqui está bem claro, Deus mostrando que eles que trouxeram o mal para a criação. Deus nunca criou o mal, o ser espiritual. Quem gerou o mal, quem trouxe o mal para a criação, todo o mal que existe, foi o homem. Quando a palavra diz lá em Isaías 45, diz que eu crio a paz e faço a guerra, crio o bem e faço o mal, está mostrando sobre a soberania de Deus sobre todas as coisas, não que Deus tenha trazido o mal para o mundo. Até porque no início da criação nós vemos um Deus que faz dissipar as trevas antes de criar. Deus não cria o mundo, não formou o mundo debaixo de escuridão, mas antes ele trouxe a luz. Então Deus não é conivente com trevas, Deus não faz bagunça, Deus não cria o mal, não formou um ser espiritual, colocou um anjo caído lá, ou ele falou vai lá para ser o tentador. Não! Deus, quando criou todas as coisas, ele formou debaixo da luz. Luz significa visível, fazer as coisas de forma perfeita. E a palavra diz que mesmo debaixo da luz, Deus ainda aferiu com seus olhos e viu que era bom. Oh, amados, e como é que se pode ensinar um Deus que forma o mal e o bem na criação? Como é que se pode ensinar um Deus que coloca um anjo mau, que coloca uma Lilith, uma serpente que fala, uma mulher serpente que fala, que coloca lá um ser maligno no Éden? Não, aqui Deus
mostra que e atribui a eles que eles geraram o mal. Deus disse: por que fizeste isto? Pergunta a mulher. E a mulher então agora vai confessar: a serpente me enganou e eu comi. Ora, agora, diante dos dois personagens, dos dois seres formados por Deus, agora a mulher demonstra que uma serpente enganou ela e ela comeu. Então, a pergunta que Deus faz é isso: por que fizeste isso? Como se só estivesse duas pessoas físicas, Adão e Eva. Por que vocês fizeram isso? O Criador não volta a atenção para o ser espiritual. Você vê que ele volta a atenção para Adão e para Eva após o pecado. Mas não volta para o ser espiritual, mas para as almas viventes, para os seres viventes, que vem colocar a culpa em alguém ou algo que não estava lá, que foi colocado. Então Eva vem colocar a culpa em alguém ou em algo que não estava lá. Adão coloca a culpa na mulher e a mulher coloca a culpa em alguém ou algo que não estava lá. Não estava lá, não estava ali pelo Criador, não foi o Criador que formou. Então ela cria agora uma imagem, um terceiro personagem, ela traz um terceiro personagem na criação, apresenta um terceiro personagem na criação. Gênesis 3:13, nós lemos, né? E perguntou: por que fizeste isso? A serpente me enganou e eu comi. Agora, como existe um terceiro personagem, um terceiro ser, agora de forma espiritual, então Deus vem falar a serpente, né? E veja a pergunta: quem ou por que fizeste isso? Por que motivação? Por que motivação? Como vimos, como vimos, ensinar que existia a Lilith, ou um ser colocado lá no Éden pelo Criador, ou um demônio ou um anjo mau colocado no Éden pelo Criador, é um grande erro. Como também ensinar que Deus formou o homem para pecar, errar. Observe o seguinte, vamos lá em Gênesis capítulo 2:17. Vamos entendendo aqui. E Adão disse: porquanto, e Adão, vocês que ensinam que Deus formou o homem para pecar, ei, vocês que ensinam que Deus formou o homem para pecar, se ele formou o homem para pecar e você atribui isso dizendo que essa natureza humana foi feita para pecar, não. Essa natureza humana, ela é fragilizada e tornou-se mais ainda. Ela é fragilizada, ela foi feita no físico. Já a natureza espiritual não, ela é forte, ela é perfeita. Então, dizer que a natureza humana foi produzida com defeito ou para pecar é um equívoco e uma brutalidade de ensino contra o próprio Deus. É demonstrar e ensinar um Deus falho, um Deus que é cego, caótico e mentiroso, porque aos seus olhos, quando ele forma o homem e lhe concede poderes de dominar tudo, no final de tudo, a palavra diz que viu Deus de tudo quanto tinha feito, que era bom, perfeito. Então está dizendo que a matéria física era perfeita antes do pecado. Ela foi formada perfeita, sem menor defeito. E ensinar isso de forma contrária é você ensinar um Deus caquético, um Deus doente, um Deus com defeito, um Deus falho, cheio de lacuna, um Deus com Alzheimer que se distrai e faz besteira. Um Deus que está com as suas mãos trêmulas, um Deus que os seus olhos já estão cansados e que não vê as coisas direitas que ele faz. Mas a palavra diz: e viu
Deus que era bom. Ele fez tudo, formou tudo debaixo da luz e ainda provou com os olhos todas as coisas. Viu Deus que tudo quanto tinha feito, isso quando ele entregou, ele formou tudo e entregou o poder ao homem. Viu Deus que tudo quanto tinha feito era bom. Era muito, muito bom. Muito bom. Além de bom. Então, essa matéria, antes do pecado, era perfeita. Era bom. E não uma matéria feita com defeito para pecar. Com erro, com defeito de fabricação, como se muitos apresentam Deus formando o homem como um robozinho que tem lá uma falha, como um veículo, como um objeto que com defeito de fabricação. Não, abençoados. Isso é um insulto contra Deus, ensinar que Deus fez o homem com defeito de fabricação, que é a natureza humana. Ela se tornou falha, sim. Ela se tornou defeituosa, sim, após o pecado. Mas antes era perfeita. É isto que nós temos que entender. É isso que nós temos que entender. Então, Deus não formou uma Lilith e colocou lá no Éden, né? Ensinar isso é um grande erro. É ensinar que Deus formou o homem para pecar, errar. E lá no livro de Gênesis 3,17 diz assim, ó. E Adão disse, porquanto, ó o que Deus vem dizer para Adão, deste ouvido a voz da tua mulher. Ó, o que Adão priorizou? Por que aconteceu o pecado? Deus está dizendo que ele priorizou a voz da mulher. Lembra que Deus falou, por que tu fizeste isto? Por que tu comeu do fruto, Adão? A mulher que tu me deste ainda responsabilizou a Deus, dizendo que Deus deu uma mulher defeituosa para ele. Ele falou, a mulher que tu me deste, me deu e eu comi. Aí Deus vem falar para Adão, aqui no capítulo 3,17. Disse Adão, porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, não me deste ouvido, você como responsável, como a autoridade na criação, eu coloquei todo o poder sobre você e você transferiu esse poder para sua mulher, Adão. Então aqui está mostrando transferência de poder, porque deste ouvido à voz da tua mulher. Deus deu poder a Adão de ser o dominador. E Adão deu poder à mulher de ser dominadora. E inverteu. Então houve uma inversão de valores. Aonde existia a luz sobre Adão e a sua mulher, eles trouxeram as trevas para o mundo. Aonde o homem dominava, ele deu o domínio para a mulher dominar no lugar dele. A mulher que é a representação da carne, porque foi tirada da carne, da costela. Então quando diz deste ouvido à carne, está falando de ter dado ouvido à vida física, à vida humana, à mulher. Então, portanto, deste ouvido à voz da mulher, deu ouvido à carne, e comeste da árvore que te ordenei que não comeste. Tu foste contrário a mim. Tu preferiu obedecer à mulher, né, se sujeitar ao que a sua mulher disse, do que o que eu te disse, Adão. Você fez oposição a mim e se aliou à sua mulher. Você entrou em cumplicidade com a sua mulher e fez oposição a mim. É isso que o texto está falando. Portanto, deste ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei que não comesse. Você me desobedeceu, fez oposição a mim. Disse para você, não comerás dela, maldita é a terra agora por causa de ti. Opa! As sentenças de maldição sobre a criação, sobre Adão e a sua mulher, vem a partir de quando? A partir da desobediência, de tomar e comer.
Esse ensino que ensinam por aí dizer que foi do fruto, o fruto não teve dano nenhum. Porque o fruto, o próprio Deus comia e tinha apropriação desse fruto. O fruto foi plantado, a árvore foi plantada por Deus, tanto a da vida como a do conhecimento do bem e do mal. Então, ensinar que foi a partir de que comeu o fruto, que foi o fruto que trouxe a condenação, fruto nunca trouxe condenação. Isto é errôneo. Isto é errôneo. Ensinar assim é errôneo e sofisma, tá? Foi o ato de desobedecer, de tomar e comer, e Adão se sujeitar à sua mulher. Então, como eu disse para você, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias. Agora você vai sofrer a sentença. A terra não vai estar mais sujeita a você. Você agora vai ter que labutar muito. Ela não vai mais obedecer aos seus desejos quando você desejava e ela produzia. Mas agora, você, se quiser, Adão, você vai ter que labutar, trabalhar, suar muito. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, verso 19, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Você foi formado da terra, porquanto tu és pó, tu veio do pó, e ao pó tu vai voltar. Significa, ele, quando estava no pó, ele era pó, ele não tinha vida. Então ele está dizendo que ele vai morrer. Vai agora acontecer a morte física. A morte física. Aqui Deus está anunciando a morte física. Porquanto és pó, tu veio do pó, tu foste formado do pó, e em pó te tornarás. A morte física. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto era mãe de gente. E fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher peles e os vestiu. Então Deus vem vestir Adão. Esse vestir Adão, como já explicamos, demonstra estado de consciência, cobrir a consciência, aplacar a condenação na mente que acusava, aonde Adão e a sua mulher teve medo de Deus, teve vergonha, se viu nu, envergonharam-se ao ver um ou outro nu, e teve vergonha de Deus e medo. Vergonha e medo. Então essas vestes vêm o quê? Vem cobrir as vergonha, a vergonha do homem, a acusação de vergonha e medo. Então, para isso que Deus veio colocar essas vestes de animal em Adão e a sua mulher. Porque eles se vestiram com uma veste que era muito menos temporária, que iam se romper rapidamente com o tempo, que era folhas de figueira. Elas iriam se secar e iriam se romper. E eles estariam sempre se olhando, se acusando. Agora Deus vem cobrir eles com a veste de animal que duraria um tempo muito mais longo, até que o sangue daquele animal que não foi apresentado para eles viesse ser apresentado lá na frente. Aquele sangue não é apresentado aqui em Gênesis, mas somente as vestes, porque o sangue, ele perdoa os pecados, ele apaga os pecados. Então, o Adão e a sua mulher não foram perdoados, os pecados deles não foram retirados. Se os pecados deles tivessem sido retirados, eles não sofreriam a sentença e nem trariam juízo sobre a criação também. Então, agora, a serpente não iria aplacar a descendência da mulher, mas a sentença continuou, porque o pecado não foi perdoado. O pecado foi apenas encoberto pela sã consciência. Deus trouxe uma sã consciência para eles pela vestimenta do animal. Então, abençoado, vamos prosseguir aqui. Agora em Gênesis 2,18, nós já lemos, né? Gênesis 2,18, que espinhos e cardos a terra ia produzir, né? Gênesis 3,11, Gênesis 2,18, nós vemos aqui
Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma companheira. Vê que o homem estava sozinho no Éden, não existia ninguém. Então o ensino que ensinam por aí que Deus botou lá a Lilith, ou que Deus botou um anjo caído lá, não. O anjo caído é a própria figura de Adão após o pecado. Adão foi formado a partir de um espírito querubim. O espírito querubim foi soprado dos lábios de Deus, da boca de Deus, sobre a natureza, o pó da terra, aquele boneco, né? Aquela feitura que Deus fez, e Deus soprou o espírito querubim sobre ele. Então esse foi o anjo, o Lúcifer, que veio cheio de luz, era um anjo cheio de luz, né? Outrora nos céus. Então preste atenção, é isso que temos que entender, abençoado. Então esse foi o Lúcifer, o anjo querubim cheio de luz. Os anjos querubins, eles eram de fato cheios de luz, porque estavam mais próximos de Deus. Vê que na representação da arca, a arca ficava no Santo dos Santos, no lugar de aproximação de Deus, e que ninguém podia, além do sumo sacerdote, e para isso ele tinha que estar muito bem preparado para entrar no Santo dos Santos, porque eles até temiam, tinha que haver uma preparação espiritual muito grande, porque poderiam morrer. Nós vemos lá no livro de Lucas que o sumo, que Zacarias, que foi sacerdote, ele teve medo, ele entrou no Santo dos Santos amarrado por uma corda, o pai de João Batista, porque como todo sumo sacerdote entrava amarrado por uma corda, porque se morresse lá dentro, ninguém podia entrar lá para tirar ele, porque senão morreria, ia ser um montão de cadáver. Então, eles se demorassem muito, além do tempo normal, eles então puxavam o sumo sacerdote pela corda, para não terem como entrar lá, para não acessar a presença de Deus. Então os querubins eram cobertos de glória, porque tinha uma aproximação, ficava no Santo dos Santos. Então Adão aqui é a figura do querubim que foi soprado sobre ele. É a figura do querubim que foi soprado sobre ele, o espírito querubim. É isso que temos que entender. O Lúcifer, cheio de luz, ou portador da luz. Jesus se tornou o segundo Lúcifer. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Depois ele colocou os seus discípulos, os seus seguidores, apontou eles como os pequenos Lúcifer. Vós sois a luz do mundo. Nós somos os pequenos Lúcifer que procedemos de Jesus, que temos a luz de Deus. Então Lúcifer significa portador da luz. Então Adão foi o primeiro Lúcifer aqui na criação, tá? Como homem. Agora, abençoados, vamos prosseguir aqui. Gênesis 3:11. Deus pergunta para Adão o seguinte, e sua mulher: quem te mostrou que estava nu? Mostrando que não existia ninguém mais no Éden, além de Adão, a sua mulher e a presença de Deus. Quem te mostrou que estava nu? Deus perguntou isso por quê? Porque não existia nenhum outro ser. A prova está aqui. Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Ora, se então não existia nenhum outro ser além deles, então significa dizer que na cumplicidade de homem e mulher em oposição a Deus, esse ser foi gerado. Agora, abençoados, vamos agora em Gênesis 3:22. Gênesis 3:22. E disse o Senhor Deus, eis que o homem, agora após o pecado, é como um de nós. Por que ele se tornou como um de nós? Porque eles pecaram, Deus carrega pecado? Porque você ensinar que foi por causa do fruto que eles entraram em estado de condenação, que foi porque comeu o fruto, que foi o fruto que trouxe condenação
para a criação, então você ensinar que Deus carrega pecado sobre ele. Porque Deus diz aqui, eis que agora o homem é como um de nós. Então, se foi o fruto, então Deus carrega pecado sobre ele. Olha só o erro que se faz em ensinar que foi o fruto que trouxe a condenação. Não, foi o ato de tomar e comer, o ato da desobediência, e não o fruto em si. Eis que o homem é como um de nós, verso 22, Gênesis 3, 22. É conhecedor do bem e do mal. Olha que a palavra diz como um de nós. Então, não era igual aos anjos, mas igual a quem? E quem é esse um? Quem é o primeiro e o último? O alfa e o ômega. Quem é o primeiro, o número um? Como um de nós. No meio dos anjos só existia um que tinha o conhecimento do bem e do mal. Quem é que tinha o conhecimento do bem e do mal ali? Deus está falando dele mesmo. O homem agora passou a ter o mesmo mais um atributo que eu possuo. Como eu possuo. Um de nós, falando com os anjos, como um de nós, eu possuo, sabendo o bem e o mal. Então, agora o fruto só trouxe ao homem um atributo a mais divino sobre a vida do homem. Quando ele interiorizou, ele perdeu a sã consciência. Perdeu a sã consciência. Agora ele perdeu, ou melhor, me perdoe, ele perdeu a inocência. A sã consciência não, me perdoe. Ele perdeu a inocência. Eu quis dizer inocência, mas falei sã consciência. Me perdoe, amados. Então ele perdeu a inocência. Perder a sã consciência é ser maluco, né? Ficar caduco. Então o homem perdeu a inocência que ele possuía. Então agora ele conhecia o que era bom e o que era mal, o que era bem, o que era mal. Então ele passou, como Deus, agora a ser dominador do conhecimento. Ele não passou a ser dominador do mal e do bem. Ele passou a ser dominador do conhecimento do que é bem e do que é mal. Ele desejou e cobiçou isso de Deus, conhecer o que Deus conhecia. E sobre esta visão, é que nós vamos ver aqui que quando aconteceu, lá em Gênesis 3, vamos ler agora a partir do capítulo 3, no verso 1, diz assim: ora, a serpente mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Quem é essa serpente aqui? Vamos entender aqui que Deus formou o homem e deu liberdade para o homem. Vamos agora regredir um pouquinho aí para o capítulo 2. No verso 15, capítulo 2, Gênesis capítulo 2, verso 15, diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem, quando Deus formou o homem, e pôs no jardim, para o lavrar e o guardar. Só essa era a missão do homem: guardar, cuidar e guardar. E ordenou ao Senhor Deus, dizendo, Deus só estabeleceu o seguinte, liberdade de escolha. De toda árvore comerás livremente. Deus deixou o homem com liberdade de escolha. Então, Deus não fez o homem robotizado, mas o homem, ele tinha um intelecto, ele pensava, desejava, como ele, quando deu nome aos animais, ele viu lá o leão e ele falou, essa é a leoa. Ele viu o urso e disse, essa é a ursa. E depois de ter passou o dia inteiro dando nome aos animais, o homem olhou e reparou assim, olha, todas elas têm uma fêmea. Todos eles têm uma fêmea. Mas eu não tenho uma disjuntora que me seja igual, idônea. E Deus que vê e sonda o coração, diante desse acesso direto do homem em Deus, Deus viu que o homem tinha necessidade de uma mulher, viu o desejo de Adão. Então
Deus, diante daquele dia labutoso de dar nome aos animais, quando Adão foi dormir, Deus fez cair um pesado sono, um sono pesado sobre Adão. Ele dormir, ele desejar dormir mais ainda do que... Deus fez ele adormecer profundamente, é isso que a palavra está dizendo. E então, Deus então tirou da costela, enquanto Adão dormia, e fez uma adjuntora para ele, formou a mulher. Quando Adão, perfeito diante de Deus, desejou, o desejo de Adão virou realidade, manifestou, trouxe a manifestação espiritual invisível. Quando ele se despertou, a mulher estava do lado dele. Agora você vê que o desejo de Adão vem agora na oposição a Deus e a sua mulher. Também eles, na oposição, vêm trazer à existência um ser maligno, transformando aquele poder que estava sobre ele, aquela autoridade, em um ser maligno, trazendo as trevas para o mundo, as trevas espirituais para o mundo e para a criação, para ele e para a criação. Então essa serpente aqui foi o pensamento, o desejo da liberdade de escolha, que Deus disse: de todas as árvores podereis comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente vocês morrerão. Morte espiritual, separação de Deus pelo Espírito, separação de Deus pelo Espírito, pela comunhão espiritual, pelo quê? Pela essência da vida. Vocês serão separados de mim pela essência da vida. Vocês vão viver apenas pela alma, pela vida, pelos desejos da carne, pela vida dos desejos da carne. Ora, a serpente mais astuta que todos os animais do campo que Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Agora, amados, é isto que nós estamos falando aqui, as duas serpentes. Agora vai começar a aparecer aqui uma serpente. Essa primeira serpente, ela é manifesta na figura de Eva, no pensamento que vai ser gerado, um pensamento opositor em Eva. Presta atenção. No pensamento de Eva está sendo gerado um pensamento de oposição. Ela até vai relutar a natureza inteira